Olá a todos, vamos começar aqui o nosso assunto a respeito de sequências. Falaremos aqui sobre sequência, também chamada de sucessões, falaremos sobre progressões aritméticas, que nós vamos facilitar aqui chamando apenas de PA, e também sobre progressões geométricas, que chamaremos apenas de PG. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre sequência e sobre PA. Aí depois no próximo vídeo a gente fala sobre as PGs, certo? Então, observem coisas que vocês conhecem do nosso dia a dia. Por exemplo, nós falamos dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março até dezembro, né? A gente coloca vários números aqui dentro de uma determinada sequência, tá? Então, tudo isso a gente pode chamar de sequência. Então, os meses do ano é uma sequência, um conjunto de números em ordem crescente, em ordem decrescente, tudo é sequência. Tá? Então, sequência é quando determinados elementos de um conjunto são dispostos em uma ordem e sempre seguindo um padrão. Então, sempre nós temos que ter essa ordem, temos que ter esse padrão. Dizemos que esses elementos vão formar uma sequência ou simplesmente uma sucessão, cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Tá? Exemplo, os dias da semana, né? Se você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você tem uma ordem, tem um padrão. Os meses do ano, como nós já vimos, as figuras semelhantes e assim por diante. Tá? Então, quando a gente fala de sequência e de sucessão, a gente tem que prestar atenção em duas coisas muito importantes. Primeiro, os termos que compõem essa sequência ou essa sucessão e a ordem em que eles aparecem, sempre, né, claro, a partir de um critério pré-estabelecido. Então, por exemplo, se os meses do ano possuem essa sequência que nós conhecemos hoje, é porque foi estabelecido por alguém em algum momento um critério. Tá? Se a gente sabe contar os números naturais, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, é porque em algum momento foi adotado um critério. Então, sempre a gente tem que estar de olho nessas duas coisas, certo? Então, aqui, igual eu falei, ó, os meses do ano, tá aqui, tem essa ordem. Não é uma ordem alfabética, então o critério não é a ordem alfabética. Então, o critério aí foi pré-determinado por alguém em algum momento. Então, cada mês do ano será o que nós chamaremos aqui de termo. Será um termo da sequência. O critério ordem identifica qual é o primeiro termo, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, o quinto e assim sucessivamente, tá? Então, sempre nós temos que conhecer o termo e temos que conhecer o critério. Então, na representação de uma sucessão, os termos sempre vão aparecer entre parênteses, nunca colocar entre colchetes e nem chaves, tem que ser entre parênteses. Eles têm que ser ordenados, né? Nós temos que saber qual é a ordem e eles têm que estar separados por vírgulas. Não pode separar por ponto e vírgula, por dois pontos ou coisa parecida. Só pode ter separação por vírgula, certo? As sequências numéricas, que são as sequências que nós vamos trabalhar, porque nós trabalhamos com números, então nós vamos dar muita ênfase às sequências numéricas. E as sequências numéricas são aquelas cujos seus termos são sempre números reais. Então, não importa se é fração, não importa se é raiz, não importa se é positivo, se é negativo. Importa que são números reais, tá? Então, uma sequência, ela pode ser finita ou pode ser infinita. Então, a sequência, por exemplo, 18, 15, 11, é uma sequência numérica e ela é finita. Ela tem apenas três termos, que seriam o 18, o 15 e o 11, e o terceiro termo, o último termo, é apenas o 11, que é o terceiro termo. Se você tem a sequência 0, 2, 4, 6, 8, reticências,
tá, dos números naturais pares é uma sequência. E nesse caso, ela é infinita. Não existe o maior termo natural, né, o maior número natural par. Então, você não consegue determiná-lo, já que sendo assim, ela significa que ela é infinita. Bom, a representação, que é outra coisa muito importante que nós precisamos conhecer aqui, tá? De modo geral, os termos consecutivos de uma sequência numérica são indicados por uma letra minúscula acompanhada de um índice. O índice é que vai ordená-lo, tá? A letra maiúscula, juntamente com esse índice, apenas é indicação de um termo, tá? Como será isso? Ó? A gente vai chamar assim, por exemplo, A índice 1. A índice 1 é o primeiro termo, então esse 1 indica que é o primeiro. Se você dizer A índice 2, é o segundo termo. A índice 3 é o terceiro termo. A índice 4 é o quarto termo. E assim você pode fazer quantos termos você quiser. O enésimo termo, né, o A índice N, nós vamos chamar de termo geral. Tá? Por que o termo geral? Ele é o termo geral, o enésimo termo, tanto faz você chamar de enésimo ou de termo geral, que ele sempre vai representar como sendo o último termo de uma sequência, quando ela é finita. Por exemplo, se você falar de uma sequência de 100 números, quer dizer que o seu AN seria A índice 100, seria o centésimo termo. Se você disser que a sua sequência tem 1000 termos, em vez de AN, vai ser A índice 1000, ou que a sequência tem 1000 termos. Então, sempre o valor que está ali no índice indica a posição que o termo se encontra, certo? Bom, como eu falei, o índice indica a posição do elemento na sequência e, de maneira geral, a representação de uma sucessão, de uma sequência finita, de uma sucessão finita, seria assim, ó. A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, A índice 5, A índice 6, até o A índice N. No caso dela ser infinita, a gente tem assim, A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, reticências, A índice N, reticências. O A índice N ele entra aí para você encontrar um termo que você queira, mas não que ele será o último, já que essa sequência aí é infinita, certo? Exemplo, ó. Essa é uma sucessão finita, uma sequência infinita, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, infinita, que é a sequência dos números naturais ímpares. Então, se eu perguntasse para vocês, quem é o índice 1? É 1. Quem é o índice 3? Aí você vai lá procurar, ó, posição 1, posição 2, posição 3, é o 5. Ah, quem é o índice 6? É o 11, né? E se eu perguntasse qual que é o termo de número, a índice 50, aí você teria que continuar fazendo para você verificar quem era o termo de número 50. A não ser que a gente faça o termo geral dela, que é o chamado AN, tá? Então, certas sucessões ou certas sequências numéricas são definidas pelo seu termo geral, que a gente sabe que é o AN. Por exemplo, ó, o termo geral de uma sucessão é A índice N igual a N ao quadrado mais 2Ns. Então, se eu quiser obter qualquer elemento dessa sequência, tá? Basta eu pegar o índice dele, desse elemento que a gente quer identificar a posição, e substituir no lugar do N, tá certo? Então, ó, vamos obter o índice 2 e o índice 7. O índice 2, tá? Basta você dizer que o N vale 2 e substitui, ó. Fica N igual a 2, isso implica que o índice 2 é igual, N ao quadrado mais 2N. Então, N é 2 ao quadrado mais 2 vezes o N, que é 2. Assim, eu encontro que o índice 2 vai ser 4 mais 4, eu posso dizer que o segundo termo dessa sequência aí será igual a 8. Se eu quiser encontrar o índice 7, basta eu dizer que o N é 7 e no lugar do N
eu substituo o 7. Ó. Fica, então, a índice 7 igual a 7 ao quadrado mais 2 vezes 7. Assim, a índice 7 vai ser 49 mais 14. Logo, eu posso afirmar que o A índice 7 é 63. Tá? Outra coisa que ele pede para mostrar lá, que o 48 é um termo dessa sequência. Se o 48 é um termo dessa sequência, eu posso dizer que o A índice n é igual a 48. Só que o A índice n, a gente sabe que é n ao quadrado mais 2n. Então, eu substituo no lugar do A índice n, o n ao quadrado mais 2n, e falo que é 48. Passando o 48 para o primeiro membro, eu tenho uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, eu vou encontrar n linhas sendo menos 8 e n duas linhas sendo 6. Né? Aí você faria delta, aquela coisa toda. Aí o n1 seria menos 8 e o n2 seria 6. Então, posição negativa nós não vamos ter. Tá? Então, o menos 8 aí não convém para nós, é uma resposta falsa. E o n duas linhas igual a 6 quer dizer que o 6, tá? O termo de número 6 vai ser exatamente o 48. Se você quiser tirar a dúvida, basta você substituir o 6 lá no lugar do n. Ó. Ficaria 6 ao quadrado mais 2 vezes 6. 6 ao quadrado dá 36, mais 2 vezes 6 que dá 12. 36 mais 12 dá exatamente 48. Logo, a gente pode dizer que o 48 é um termo dessa sequência e a posição dele é a posição de número 6, ou que ele é o sexto termo, certo? Então, esse é o termo geral. Conhecendo as propriedades e também o termo geral de uma sequência, nós podemos falar de progressão aritmética. Por quê? A progressão aritmética também é uma sequência numérica. Tá? Ela é uma sequência numérica, só que ela tem propriedades, digamos assim, mais específicas para se caracterizar como uma progressão aritmética. Então, observe as sequências aqui. Ó. 2, 4, 6, 8, infinito. 12, 9, 6, 3, infinito. 5, 5, 5, 5, infinito. E são 3 sequências numéricas. O que a gente pode observar? São 3 sequências que se enquadram perfeitamente dentro da definição que a gente viu anteriormente de sequência, mas essas possuem características diferentes. Tá? Essas sequências elas foram construídas de forma que cada termo, cada número desse aí, a partir do segundo, seja igual à soma do termo anterior com uma constante. Ou seja, se você pegar a primeira sequência lá, o 2, o 4, o 6 e o 8. Se você pegar o 2 e somar com alguém, vai dar 4. Quem seria esse alguém? Seria o 2. Então, 2 mais 2, 4. Se você pegar esse 4 e somar com o mesmo 2, vai dar 6. Se você pegar o 6 e somar com esse mesmo 2, vai dar 8. Se você pegar esse 8 e somar com o mesmo 2, vai dar 10 e assim infinitamente. Então, veja que se você pegar a partir do primeiro termo aí, ele somado com algum número fixo, tá? Porque ele fala aí que é constante, vai dando sempre o termo seguinte. Olha o segundo. Ó. O segundo, do 12 para o 9, é como se a gente tivesse subtraído 3. Do 9 para o 6, é como a gente tivesse subtraído 3 também. Do 6 para o 3, a gente também subtraiu 3. Significa que a gente está subtraindo 3. Né? Mas não é soma? Sim, soma algébrica. Então, se você falar que você está somando menos 3, significa que você está somando também. Olha esse terceiro exemplo, 5, 5, 5, 5. De um termo para outro, a gente está somando algum número aí. Quem é esse número? É o 0. 5 mais 0 dá 5, 5 mais 0 dá 5, 5 mais 0 dá 5 e assim
a gente pode fazer infinitos termos aí, tá certo? Nesse caso, a construção de uma sequência, tá? Que a gente vai chamar de PA, sempre a gente vai escolher um número para ser o primeiro termo da sequência e depois sempre nós vamos adicionar um número qualquer para obter o segundo. Ó. Igual eu falei no primeiro exemplo, era 2, a gente somou mais 2, deu 4. Depois, para obter os demais, você vai somando sempre esse mesmo valor. Ó. Então, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8 e assim sucessivamente, tá certo? Então, sequências desse tipo, nas quais cada termo a partir do segundo é a soma do termo anterior com uma constante, são chamadas de progressões aritméticas. Tá? Aritméticas vem da soma. Tá? Então, é a soma do termo anterior com uma constante. Essa constante, ela vai ter um nome muito especial aqui. Nós vamos chamar ela sempre de R. Por que R? R é a razão. Então, quando eu pergunto quem é o número que está sendo somado de um termo para outro, é como se eu perguntasse qual é a razão da PA. Então, a razão é o número que sempre a gente estará adicionando ou subtraindo, aí, já que é uma soma algébrica, vamos falar só somando, aos termos de uma sucessão ou de uma sequência. Tá? Então, assim na progressão aritmética, nós vamos ter aqui, ó, nessa sequência 2, 4, 6, 8, nós vamos ter a razão igual a 2. Então, ela vai ser uma PA, tá certo? E essa PA ela é dita crescente. Por que crescente? Porque os seus valores aí estão aumentando, tá? 2, 4, 6, 8, tá? Ela vai sempre crescendo. No segundo exemplo, o 12, o 9, o 6, o 3, nós temos uma razão em que é negativa, é menos 3, veja que está diminuindo de 3 em 3, mas ela continua sendo uma PA, e a gente diz que essa PA é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque a gente está subtraindo, porque nós temos uma razão negativa. E no terceiro exemplo, nós temos 5, 5, 5, onde a razão é zero e ela não deixa de ser uma PA. E ela sempre será chamada de PA constante, porque a razão é zero, certo? Então, sempre a gente tem que encontrar a razão na PA. Veja aqui, ó, 1, 5, 9, 13, 17, 21. Qual o número que está sendo somado aí de um termo para outro? Se você ver 5, se você pegar o 5 menos 1, dá 4. Se você pegar o 9 menos 5, dá 4. 13 menos 9 dá 4. Nesse caso, a gente vai dizer que a razão é 4. Tá? Nesse caso, ó, 3, 12, 21, 30, 39, 48. Quanto está sendo somado de um termo para outro? Está sendo somado 9 unidades. Nesse caso, a gente vai dizer que a razão é 9. Nesse exemplo, né, como nós já vimos, 5, 5, 5, 5, 5, está sendo somado nada, ou zero. A razão é zero. Nesse, ó, 100, 90, 80, 70, 60, 50, ou seja, está diminuindo de 10 em 10. Logo, a razão é menos 10. Tá? E sempre a gente vai classificar a PA da seguinte forma: se a razão for positiva, for maior que zero, a PA vai ser crescente. Se a razão for nula, for zero, a PA vai ser constante. E se a razão for negativa, como a gente viu no quarto exemplo aí, a PA vai ser decrescente. Então, com base no valor da razão, você também consegue classificar se ela é crescente, decrescente ou é constante. Uma notação interessante é, assim como lá nas sequências, a gente vai representar a PA por a índice 1 sendo o primeiro termo, a índice 2 sendo o segundo, a índice 3 sendo o terceiro, a índice 4 sendo o quarto termo e assim sucessivamente, até a gente chegar no último termo, que nós chamamos lá de enésimo termo, ou termo geral. Tá? Então, a índice 1 será o primeiro termo,
a razão, né, que é o R, o N é o número de termos, só que o N só é definido se a PA for finita. Se ela for infinita, nós não vamos ter o valor de N. E o índice N, que é chamado de último termo, ou de termo geral, ou também de enésimo termo, certo? Exemplo, ó, a PA 5, 9, 13, 17, 21, 25, a gente pode dizer que o índice 1 é 5, que a razão é 4, que o N é 6, né, porque ela tem 6 termos, e o índice N, ou índice 6, que é o último termo, é o 25. Aqui tanto a gente pode representar por índice 6 como o índice N. Tá? E o termo geral da PA? Nós vamos encontrar agora, né, no caso, uma fórmula ou uma expressão que nos permita obter qualquer termo de uma PA, conhecendo apenas dois elementos, o primeiro termo e a razão. Se a gente conhecer esses dois, a gente pode encontrar qualquer um. Por quê? Né? Porque se a gente tem um índice 1, que é o primeiro termo, e tem uma razão da PA, o valor do segundo termo vai ser igual ao primeiro mais a razão. Aí você já achou o segundo. Se você tem o segundo, se você quer encontrar o terceiro, você pega o segundo termo mais a razão. Já encontrou o terceiro. Se você quiser encontrar o quarto termo, você pega o terceiro mais a razão. Já encontrou o quarto termo. E assim você vai fazendo quantos termos você quiser. Tá? Nesse caso, algebricamente, a gente pode indicar assim, ó, que o primeiro termo é o índice 1. O segundo termo, o índice 2, é o índice 1 mais a razão. O terceiro termo seria o índice 2 mais a razão. A gente pode escrever assim, ó, o índice 2 é o índice 1 mais a razão, então o índice 3 a gente pode colocar índice 1 mais a razão, ou dizer que o índice 3 é o índice 1 mais duas vezes a razão. O quarto termo seria índice 3 mais a razão, tá? Mas a gente sabe que o índice 3 é o índice 1 mais a razão, então substituindo ali no lugar do índice 3, esse valor ficaria índice 4 é índice 1 mais duas vezes a razão mais a razão. Logo, podemos dizer que o índice 4 é o índice 1 mais a terceira, 3 vezes a razão. Ou, de uma forma mais simples, ficaria assim, ó, primeiro termo é A1, segundo termo é A2 igual a 1 mais a razão. O terceiro termo, que é o índice 3, é o índice 1 mais duas vezes a razão. O quarto termo seria o índice 4, que é o índice 1 mais 3 vezes a razão. O quinto termo seria o índice 5 igual a índice 1 mais 4 vezes a razão. E assim a gente vai continuando sempre, né, no caso, expressando dessa forma. Observe um detalhe interessante. Observe quem é o número que está multiplicando a razão. Ó. Veja que quando é a índice 2, quem multiplica a razão é 1. Quando é a índice 3, quem multiplica a razão é 2. Quando é índice 4, quem multiplica a razão é 3. E quando é a índice 5, quem multiplica a razão é 4. Veja que esse número que está multiplicando a razão sempre é o valor do n menos uma unidade. Nesse caso, a gente pode expressar a fórmula desse jeito. Ó. A índice n, que pode ser qualquer termo que a gente queira encontrar, vai ser sempre o índice 1 mais o valor do n menos uma unidade, sempre multiplicando a razão. Então, ó, se eu quiser encontrar o centésimo termo, por exemplo, basta eu pegar o primeiro termo, aí se é o centésimo, quer dizer que vai ser 100 menos 1, 99 vezes a razão. Se eu quiser encontrar o milésimo termo, eu vou pegar o índice 1 e vou somar 999 vezes a razão. Então, sempre será o valor menos 1 ali do n multiplicando a razão. Essa fórmula aí, ela nos permite encontrar qualquer termo de uma PA. Tá? Qualquer um, tá? Desde que a PA, claro, seja finita. Então, generalizando o termo geral, tá? Vai ficar assim, ó.
A índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Lembrando que a índice n é o termo geral, ou o último termo, o índice 1 é o primeiro termo, o n é o número de termos e r é a razão da nossa PA, tá certo? Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo aí. Sendo o primeiro termo igual a 3 e a razão sendo menos 2, calcule o décimo termo. Se a gente vai calcular o décimo termo, significa que o nosso n é 10, tá certo? Aí a gente vai substituir na fórmula. A n vai ficar, no caso, vai ser o A10. Então, o A1 já está dado lá, que é 3. O n é 10. A razão é menos 2. E a gente vai encontrar o AN, ou, se preferir, o A10. Substituindo na fórmula, ficaria assim, ó. A índice n, ou A índice 10, é igual ao A índice 1, que é 3, mais 10 menos 1, vezes a razão, que é menos 2. Então, A índice 10 vai ser 3 mais 9, que é o 10 menos 1, vezes menos 2. Multiplicando 9 vezes menos 2 dá menos 18, fica 3 menos 18. Logo, o A índice 10, ou o décimo termo, será igual a menos 15. Então, veja que é bem simples. É só você identificar os elementos e substituir na fórmula. Outro exemplo. Determine o primeiro termo de uma PA de razão 3 e 20º termo igual a 30. Então, primeira coisa que você faz, identificar os elementos que ele te ofereceu aí. Primeiro, ele fala que a razão é 3, tá? O A1 é o que ele está pedindo, não tem. O N é 20. Por que o N é 20? Porque ele te forneceu o valor do 20º termo. Então, a gente, considerando aí que a PA tenha 20 termos, o nosso N vai ser 20. A razão também ele já ofereceu aí, que é 3. Se ele fala que nós temos o 20º termo, significa que o nosso índice 20 ou o nosso índice n é igual a 30. Então, ficaria lá, no lugar do índice n, você substitui o 30, que é o nosso índice 20, igual ao índice 1 que a gente quer conhecer, mais n menos 1, 20 menos 1, vezes a razão 3. Então, 30 é igual ao índice 1, mais 19 vezes 3, que dá 57. O 57 passa subtraindo, fica 30 menos 57, igual ao índice 1. Logo, o índice 1 seria igual a menos 27. Então, esse é o valor do A índice 1. Outro exemplo, calcule a razão da PA, sabendo que o índice 1 é 5 e o índice 14 é menos 21. Então, também vamos trabalhar com a fórmula. Agora vamos tirar as informações daí. Primeira coisa, índice 1 é 5. Isso está bem claro. N é 14. Por que N é 14? Porque você tem ali, índice 14 igual a menos 21. Se você tem A índice 14, esse 14 está no lugar do N. Então, ali é como se fosse A índice N. Tá? E se o N é 14, significa que o índice 14, que é o índice N, é igual a menos 21. Logo, a gente precisa encontrar aí apenas a razão. Substituindo na fórmula, ficaria AN, que é o menos 21, que é o índice 14, tá? Igual a índice 1, que é 5, mais N, que é 14, menos 1, vezes a razão. Então, menos 21 igual a 5, mais 14 menos 1 dá 13. O 5 está somando, ele passa subtraindo. Menos 21 menos 25 igual a 13R, menos 26 igual a 13R, logo a razão será igual a menos 2, certo?
Outro exemplo, calcule o número de termos de uma PA finita. Número de termos é o nosso N, tá certo? Observando aí na sequência, a gente consegue ver quem é o índice 1, quem no caso, a razão. A razão a gente calcula assim, ó, pega o segundo termo menos o primeiro, já encontra ele, que vai ser o menos 3. De 50 para 47, a gente vê que diminuiu 3 unidades. Tá? Então, ó, o índice 1 é 50, o número de termos nós não temos, a razão é menos 3 e o índice N, ou o último termo, é 14. Substitui na fórmula, ó, índice N, que é 14, igual a índice 1, que é 50, mais N menos 1, vezes o menos 3. 14 menos 50 é igual a N menos 1 vezes menos 3. 14 menos 50 dá menos 36, igual a N menos 1 vezes 3. O menos 3, ele passa dividindo o menos 36. Fica N menos 1 igual a menos 36 dividido por menos 3, que dá 12. 12 igual a N menos 1. Logo, o menos 1 passa mais 1. Então, 12 mais 1 dá 13. Ou, nosso N, número de termos aí, será 13. Ali, o menos 3, eu passei ele dividindo. Se você quisesse multiplicar o menos 3 por N menos 1, ficar menos 3N mais 3, tá? Depois passar esse 3 subtraindo, o resultado final não se altera, tá? Eu optei por deixar ele sem multiplicar e depois passar dividindo. Mas o procedimento é o mesmo, certo? Então, esses são os exemplos de termo geral de uma PA. Então, só lembrando, com essa fórmula aí, do AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, você encontra qualquer termo da PA. Encontra a razão e encontra também sempre o número de termos, certo? Agora, se eu quiser somar os termos de uma PA finita, como é que eu posso fazer? Tá? Observe essa PA, ó. 2 mais 7 mais 12 mais 17 mais 22 mais 27 mais 32 mais 37. Se eu tiver com o tempo e com uma boa calculadora, eu posso somar aí 2 mais 7, 9, 9 mais 12, 21, 21 mais 17, 38, 38 mais 22, 60, mais 27, 87, e assim vai. Tá? Agora, se a minha PA for muito grande, tiver lá 1000 termos, 2.000 termos, eu não vou ter tempo para fazer isso. Tá? Então, vamos pensar de uma forma para facilitar a nossa vida. Para isso, observe essas somas que foram feitas aí. Ó. Você tem aí uma PA, que ela tem exatamente 8 termos. Se você pegar o primeiro, somar com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente, observe que a soma de todos são iguais ao mesmo valor. Isso serve para qualquer PA. Sempre que você pegar o primeiro somado com o último, o segundo com o penúltimo e assim for afunilando, sempre você terá somas exatamente iguais. Se não for igual é porque a sequência não é PA, é somente uma sequência. Tá? Nesse caso, nós falamos que a soma de dois termos equidistantes dos extremos, quer dizer, equidistantes quer dizer a mesma distância dos extremos, é igual à soma dos dois extremos, ou seja, é igual à soma do primeiro com o último, certo? Nesse caso, a gente pode simplificar essa soma dessa maneira. Pegar o primeiro termo mais o último, que são os dois extremos, multiplicar pelo número de termos dividido por 2. Por que o número de termos dividido por 2? Porque aqui, quando você soma o primeiro e o último, tá? Você está somando de 2 em 2 termos. Então, quer dizer, se você tem uma PA de 8 termos, você fez 4 somas, que é N dividido por 2. Se você tivesse uma PA de 100 termos, você faria 50 somas.
que vai ser 100 dividido por 2. Se você tiver uma PA de 1.000 termos, você vai fazer 500 somas, que é 1.000 dividido por 2. Então, por isso que a fórmula vai ficar assim, ó. Primeiro termo mais o último termo, somado, multiplicado pelo número de termos dividido por 2. Tá? Onde o A1 continua sendo o primeiro termo, que a gente já conhece lá do termo geral. O AN continua sendo o último termo, ou o enésimo. O N, o número de termos. E agora o SN, que é o que nós vamos chamar de soma dos N termos de uma PA. Então, N porque a nossa PA é finita. Tá? Olha o exemplo, como fica simples da gente trabalhar. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA. 2, 6, infinito. Então, lá na fórmula, a gente precisa conhecer o primeiro, que é o índice 1, e o último, que é o índice n. Nesse caso, nós não temos o último. Nós conseguimos ver aí quem é o primeiro, que é o 2, quem é a razão, que seria a diferença do 2 para o 6, ó, de 2 para 6 tem uma diferença de 4 unidades. Então, a razão seria 4. E também conhecemos o número de termos, que é os 50 primeiros, quer dizer que nós vamos somar 50 termos. O nosso N é 50. Tá? Nesse caso, nós vamos encontrar primeiro o índice N, o índice 50, com a formulazinha que a gente viu anteriormente. Então, índice 50 vai ser 2, que é o índice 1, mais 49, que é o 50 menos 1, vezes a razão, que é 4. Então, 2 mais 49 vezes 4, que é 196. O termo de número 50, o índice N, será para nós 198. Agora sim, agora a gente já conhece o A1, já conhece o AN, já conhece o N. É só substituir na fórmula. Então, a soma dos 50 fica S50 igual a 2, que é o A1, mais o 198, que é o AN, vezes 50, que é o N, dividido por 2. Assim, somando, multiplicando e dividindo, a gente descobre que a soma dos 50 primeiros termos é exatamente 5.000. Tá certo? Então, 5.000 seria a soma dos 50 primeiros termos dessa PA. Outro exemplo. Em relação à sequência dos números naturais ímpares, vamos calcular a soma dos 20 primeiros termos. Então, essa é a sequência dos 20 primeiros termos, 20 primeiros números ímpares que nós conhecemos. 1, 3, 5, 7, infinito. Nesse caso, a razão é 2. O primeiro termo é 1. Falta a gente calcular quem é o índice 20. Então, vamos lá de novo na formulazinha. Índice 20 é o 1, que é o primeiro termo, mais n, que é 20, menos 1, que dá 19, vezes 2, que é a razão. Então, fica 1 mais 38, logo o nosso índice 20 é 39. Substituindo na fórmula, nós temos S20, que é a soma dos primeiros 20 termos, 1, que é o índice 1, mais 39, que é o índice n, vezes 20, que é o n, dividido por 2. 1 mais 39 dá 40, 20 dividido por 2 dá 10, 40 vezes 20 dá 400. Logo, a soma dos 20 primeiros números naturais ímpares é exatamente 400 unidades, certo? E aqui termina, no caso, esse assunto de PA. No próximo vídeo nós falaremos sobre progressão geométrica, que é um pouquinho diferente das nossas progressões aritméticas. Então, com esses exemplos aqui, é que servirão de base para a resolução dos exercícios. Até o próximo vídeo.